Senhor, que nos convida à sua casa para cultuar. Por isso, nesse momento, meu irmão, minha irmã, em que a gente se prepara para ouvir a palavra de Deus, eu convido você mais uma vez a fechar os seus olhos para falarmos com Deus. Deus Santo e Poderoso, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque já pela manhã o Senhor falou conosco, nos orientando sobre a importância de permanecermos firmes na videira. Agora, Senhor, te rogamos que mais uma vez o Senhor fale ao nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a crescer na fé, a crescer como igreja e mostrar para esse mundo que existe esperança, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, família Esperança. Não só aquela família Esperança, mas toda a nossa família Esperança, IPB Esperança. Mais uma vez estamos reunidos aqui no Senhor. Sabemos que o Senhor é bom, sabemos que Jesus ressuscitou e por isso seguimos nos aprofundando na nossa série O Cordeiro e a Cruz. E para a gente fechar com chave de ouro a mensagem de hoje de manhã, vamos falar do que é mais precioso em todo o cristianismo. O amor, mas não é qualquer amor, é um amor que salva, um amor que transforma, um amor que nos envia. E falar de amor é fácil demais, facinho. Vamos entrar no mês da família agora em maio, e as campanhas publicitárias já começaram agora em abril, e vão explorar o máximo possível o amor materno para convencer você de que você tem que dar presente para sua mãe, ouviu? Tem que dar presente. Mas vamos falar a verdade. Hoje em dia, quando a gente para pensar sobre amor, quando a gente para falar sobre amor, a cabeça das pessoas vai longe. Você tem ideia de por onde passa? Para além de datas específicas, como Dia das Mães, Dia dos Pais, se falarmos de amor, é certo focar em meme do Dia dos Namorados. Quem aqui conhece pelo menos uns 10 memes sobre namoro? Olha lá, até o Emanuel conhece, cara. Vai dizer que você não conhece? Ou ainda em músicas lá da sofrência sertaneja para falar de amor. Ai, amor, eu sofro tanto, é tão difícil. Ou para aquele amor lá da rede social, cheio de coraçãozinho. Agora a moda é o coração coreano, né? Para você fazer assim, cheio de coraçõezinhos, que dura menos do que uma temporada de uma série cancelada na Netflix, de tão rápido que passa o amor. Mas o amor que Jesus nos chama a viver é um amor completamente diferente disso tudo. É um amor que tem o peso, e não é qualquer peso, é o peso da cruz. É um amor que gera vida e não carência, e não sofrência. É um amor que produz fruto e que nos envia, que nos capacita a uma missão. Hoje nós vamos ver isso na palavra de Deus. E já aviso, se prepare para ser desafiado. Se prepare para ser renovado pelo amor. Serão 2 textos bíblicos e ambos os textos estarão em João. Então prepare-se para ler e acompanhar ao longo da exposição. Leitura bíblica, primeiro texto, continuação de hoje de manhã, João, capítulo 15, versículos 12 até o 17. João 15, do 12 ao 17. E depois, João 20, do 21 ao 22, mas agora vamos no João 15. Diz assim a palavra do Senhor: o meu mandamento é esse, amem uns aos outros como eu os amei. Vamos, a igreja. Calma aí, vamos juntos. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu ordeno. A igreja. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e designei para que vão e deem fruto, um fruto que permaneça, a fim de que o Pai de vocês, que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Esse é o meu mandamento a vocês: amem
O negócio vai ser complicado. Com um mandamento desse, fica difícil. Agora vamos pular lá para João, capítulo 20, versículos 21 e 22. São só 2 versículos, então a gente lê os 2 juntos. Vamos lá, juntos. Novamente, Jesus disse: Pai seja com vocês. Como o Pai me enviou, assim eu os envio. Depois de dizer isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Pela manhã, meus irmãos, nós refletimos sobre o chamado de Jesus para permanecermos nele, a videira verdadeira do Senhor, e assim recebermos a vida que vem do nosso Senhor, assim frutificarmos, assim experimentarmos a chamada alegria plena, a alegria completa que só a videira tem para oferecer. Agora à noite, Jesus nos leva um passo além disso. Ele mostra que essa vida que recebemos dele precisa se manifestar de uma forma específica, e essa forma é em amor. Um amor que se entrega, um amor que obedece, um amor que frutifica, um amor que nos envia ao mundo para levar esperança para todas as pessoas. Em João 15, Jesus nos revela que amar como Ele nos amou é um sinal visível de que somos seus discípulos. Em João 20, lá após a ressurreição, Ele sopra sobre os seus discípulos o Espírito Santo e ainda diz: agora é a função de vocês irem e levarem esse amor ao mundo. Assim como o Pai tinha enviado Jesus Cristo, agora cada um de nós também é enviado. A missão da igreja nasce desse amor que permanece. Somos amados com o objetivo de amar. Somos salvos com o objetivo de frutificar. Somos enviados com o objetivo de transformar. É sobre isso que vamos refletir juntos agora aqui nessa noite. Antes de qualquer coisa, Jesus nos ensina que o amor que deve marcar a nossa vida não é um amor genérico, não é esse amor que está sendo vendido aí, não é aquele amor fácil, superficial, que dura só enquanto é conveniente. Não é também aquele amor hollywoodiano, nem mesmo o amor livre, descompromissado e desprendido das amarras sociais que está na moda no momento. Ame como quiser, mas ame, não deixe de amar. O amor que Jesus nos chama a viver tem uma outra natureza. É um amor que nasce da cruz, é um amor que envolve entrega contínua, é um amor que envolve sacrifício, que envolve decisão de continuar amando, mesmo quando não tem motivos para isso. E é justamente por isso que ele começa dizendo o versículo 12, o meu mandamento é esse, e aí joga a bomba no nosso peito. Qual foi a bomba que ele jogou? Amem-se uns aos outros como eu os amei. Como amar alguém como Jesus me amou? Como fazer um negócio desse? Amem-se uns aos outros. Entender agora a profundidade e o desafio que esse amor traz a nós. E é por isso que eu te convido a anotar aí o primeiro ponto da reflexão dessa noite, para que a gente possa conversar na quarta-feira. O primeiro ponto é: o amor de Jesus não é um sentimento barato. O amor de Jesus é entrega real. O amor de Jesus é entrega real. Jesus não nos manda amar como o mundo ama. O mundo é verdade, ele ama assim, desse jeito. Enquanto for conveniente, eu amo. Enquanto você me faz feliz, eu continuo te amando. Enquanto você me dá retorno desse amor, eu te amo. Quando o retorno acaba, quando eu já não estou mais satisfeito, quando eu não estou mais feliz, o amor se transforma em ódio. Igual final de série ruim. E uma que sempre vem à minha cabeça quando eu penso em série ruim é o final de Game of Thrones, que a gente torceu, se apegou aos personagens, acreditou e no final termina em tragédia. Que final? Traição com quem gostou da série, com quem acompanhou até o fim. Surpreendente? Sim, foi um final surpreendente, mas faz sentido de acordo com os personagens da obra? Faz sentido com tudo que foi anunciado que aconteceria? Não, não faz sentido. Mas Jesus não nos ama dessa forma.
Mas só dizer o que não é o amor de Jesus não ajuda muito. Senão a gente sai daqui com a convicção de que o amor de Deus não é esse amor. Mas o que é o amor? Então, como que Jesus nos amou e nós devemos amar as outras pessoas? O que significa amar as outras pessoas a partir de Jesus Cristo? E aqui, meu irmão, minha irmã, que começa a cajadada forte para você nessa noite. Amar significa entregar a sua vida em favor de alguém. Amar significa se sacrificar por alguém. Amar significa sair do centro para colocar outra pessoa nesse lugar, outra pessoa no centro. É olhar para o outro e dizer, eu estou aqui para ser a resposta, para ser a necessidade que você tem, eu quero atender. Não eu estou aqui para ser servido por você, para receber de você, mas eu estou aqui para entregar. E isso está expresso em outras passagens bíblicas, como um texto clássico que eu sei que você sabe falar de cabeça. Vamos fazer o teste? João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo, que deu, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus pediu alguma coisa? Não, porque Ele amou o mundo, Ele fez o quê? Ele deu o seu Filho. Aí a cola aí para satisfazer quem teve mais dificuldade. Mas não é só esse texto que mostra Deus dando e a gente não sabendo lidar com isso. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, vai contar exatamente como aconteceu. Não precisa botar não, vou passar rápido por isso. Dizendo que Jesus se esvaziou, que Jesus se humilhou, que Jesus se entregou à própria morte por amor. Isso é amar. E outras tantas passagens nos mostrando o que significa de verdade amar como Jesus amou, a partir da perspectiva divina, e não do que a gente acredita que é amor. Exposta a partir da vida e da obra de Jesus Cristo. E isso me lembra uma experiência incrível de amor que eu pude viver na minha vida. Não, eu não vou contar parte da minha história com a Thaísa, embora também seja uma história de amor. Mas há anos atrás, tivemos um retiro de carnaval dos jovens, bem perto aqui da igreja de Bento Ribeiro. E infelizmente, na segunda noite, ou seja, eu só dormi uma noite com o meu colchão inteiro. Na segunda noite, o meu colchão de ar furou. Isso significa que à noite eu enchia bem ele, deitava e eu acordava deitado no chão, com muita dor nas costas, negócio horrível. Ou seja, da segunda noite em diante foi só sofrimento. Ao dormir, claro, o dia era incrível, as atividades eram uma benção, mas na hora de dormir, que luta. Eu acordava todas as manhãs morrendo de dor nas costas, e eu nem sabia que hoje eu ia estar com dor nas costas para lembrar desse evento, e aí a dor me fez lembrar. Mas, na última noite, eu deitei, enchi bem o meu colchão, enchi bem, e deitei. E quando eu acordei, meu colchão ainda estava cheio. E eu acordei, pensa, irmãos, depois que, assim, várias noites horríveis, você tem uma noite boa. Eu acordei muito feliz, falei, glória a Deus, meu colchão não esvaziou. Glória a Deus, eu tive uma boa noite de sono. Aí virei para o irmão que estava deitado do meu lado, né, porque os colchões ficam assim, em retiro, né, lá no quarto dos homens. Eu virei para ele, sacudi ele, falei, Leo, meu colchão, cara, não esvaziou. E aí quem não conhece, o Leonardo é filho dos nossos irmãos, né, Sandra e Edgar. Ele virou para mim e falou assim, ai, eu sei, eu troquei o meu colchão com você. Glória a Deus, é disso que eu estou falando. Um amor que ele não fez para receber nada em troca. Ele não fez para ser citado em mensagem, porque isso já tem o quê? Quase uns 10 anos se bobear. É um amor que transcende o discurso e nos leva à prática, mesmo quando ninguém vai saber que a gente está amando. Mas certamente, meu irmão, minha irmã, nós não somos Jesus Cristo. Não damos conta de viver esse amor o tempo inteiro com todas as pessoas.
o que torna a nossa capacidade de amar como esse amor extremamente limitada. Mas diante disso, é possível afirmar que, sem dúvida, mesmo as piores pessoas do mundo, no sentido das pessoas mais cruéis, aqueles mais cruéis de toda a história da humanidade, tipo Hitler e tantos outros, mesmo essas pessoas são capazes de amar com esse amor. Então, até mesmo eu e você, até mesmo cada um de nós somos capazes de experimentar esse mesmo amor. Então, quem você tem amado com esse tipo de amor? É uma pergunta que a gente precisa responder. Quem você tem amado com esse amor sacrificial? Ou será que você só ama quem te retribui de alguma forma? Se a sua esposa fez o almoço, aí você ama, e aí você dá um beijinho. Se o seu marido fez o almoço, aí você ama, e aí você dá um beijinho. E se ninguém fez o almoço? Aí dá um beijinho no irmão do motoboy, né, que vai levar lá o iFood na sua casa. Não, irmão, é continuar amando, independente do que acontece. Até quando nós vamos continuar nos escondendo atrás de desculpas de amor, que nada tem relação com Deus, que nada tem relação com a palavra do Senhor, que nada tem relação com o que verdadeiramente significa amar? Na filosofia, aí sim, e eu gosto muito de filosofia, encontramos uma variedade de expressões de amor. Amor como uma eterna idealização do objeto amado, amor como um sentimento que só pode ser real se for recíproco, se for compartilhado e se for na mesma intensidade. A gente vai ter várias leituras e releituras deturpadas do que é amor, mas na palavra de Deus, ao falarmos de amor, falamos exatamente do que esse texto aqui nos remete. Então, como servos e servas ligados à videira, somos obrigados a exercitar esse amor. Mas Jesus não para apenas no mandamento de amar. Ele nos mostra que esse amor precisa ser muito mais do que palavras bonitas, do eu te amo, ou de sentimentos passageiros, de quando a gente está realmente mais animado. Esse amor se prova na permanência, se prova na obediência, porque quem ama de verdade permanece na amizade com Cristo, e porque permanece na amizade com Cristo, frutifica para a glória de Deus. O amor que vem da videira, como falamos de manhã, é um amor que necessariamente gera fruto, e é sobre isso que nós precisamos falar agora de novo. Ponto 2 da nossa reflexão: o amor que frutifica é o amor que permanece e obedece. Então, vamos nos aprofundar aqui um pouquinho nesse amor que Jesus nos expõe. Jesus não está falando de um amor vago, ele fala de um amor que permanece na amizade com Ele, um amor que obedece à vontade dEle e não a nossa, um amor que produz fruto dEle e não os nossos, um amor que verdadeiramente permanece, um amor que está disposto a obedecer mesmo sem entender. Amor verdadeiro gera frutos eternos, irmãos, vidas transformadas, caráter renovado, missões cumpridas. Realmente leva a igreja a existir é esse amor, um amor capaz de dar
com a internet e as inteligências artificiais, ficou extremamente fácil escrever belas cartas de amor. Você bota lá, comporte-se como Shakespeare e escreva uma belíssima carta de amor para eu entregar à minha esposa. 10 de 10. Ele vai te dar uma carta, você dá o nome dela, ó, maravilha. Só que não tem nada a ver com você, nada a ver com a sua esposa. Mas de que adianta usar palavras bonitas, textos construídos por tantos outros homens, até pelas próprias inteligências artificiais, com discursos maravilhosos, se em nada as nossas ações demonstram amor, se a gente é incapaz de demonstrar o que a gente está falando e escrevendo? Que amor é esse que eu e você temos experimentado? Que amor é esse? Ou, de maneira ainda mais profunda, que frutos a sua vida tem produzido? Que frutos você tem olhado, quando você olha para a sua história? Eu, Felipe, eu tenho quantos anos mesmo? 38, né? Ó, até ela está fazendo conta, 38 anos. Em 38 anos, o que eu produzi? Que fruto eu produzi? Será, meu irmão, minha irmã, que você se tornou só um galho pendurado na videira? Será que você não acredita que está conectado, mas a sua vida nada tem a ver com uma verdadeira videira? Ou será que você realmente é um ramo frutífero, capaz de frutificar, e de novo, e de novo, e de vez em quando, como a gente falou de manhã, ser limpo, ser podado para frutificar ainda mais? Porque talvez essa distância do amor que nós temos vivido esteja relacionada diretamente com o nosso distanciamento da própria videira. E, irmãos, não adianta a gente se iludir. Se ramo sem fruto fosse enfeite, se ramo sem fruto fosse enfeite, Jesus tinha dito: eu sou uma árvore de Natal e vocês são as bolinhas coloridas. Mas de nada interessa enfeite na videira do Senhor. De nada interessa galho pendurado na videira do Senhor, pois Jesus, a videira verdadeira, exige fruto. Se estamos conectados na videira, existimos para quê? Vamos fazer assim, eu vou perguntar para quê, você responde: gerar fruto, combinado? Se estamos conectados na videira, existimos para quê? Gerar fruto, não tem outra opção. Não tem como a gente estar conectado, recebendo vida celestial do nosso Senhor. E se o amor verdadeiro nos faz permanecer, se o amor verdadeiro nos faz frutificar, Jesus também nos revela que esse amor não pode ficar guardado só para nós. Por isso que o fruto começa a ficar evidente. Porque esse amor nos transforma e faz a gente fazer alguma coisa a partir disso. O fruto que nasce da comunhão com Ele precisa ser colocado diante de todos os olhos, precisa ser levado ao mundo. Assim como Ele foi enviado pelo Pai, agora o próprio Jesus nos envia, capacitados pelo Espírito Santo, para amar, frutificar, transformar a vida de outras pessoas. E é isso que nós vamos ver agora. E não vamos vazios, porque o desafio não é para você salvar o mundo, o desafio é para você ir cheio do Espírito Santo de Deus para fazer a diferença. Ponto 3, o amor que recebemos nos envia para transformar vidas. O amor que nós recebemos nos envia para transformar vidas. Em ato contínuo, seguimos agora para olhar para o nosso outro texto de João 20. Agora para a conexão, do primeiro com o segundo, pois o mesmo amor que nos salva é o amor que segue nos enviando. Isso significa que não fomos salvos para ficar trancados numa bolha gospel, vivendo numa espécie de mosteiro moderno, Aqui estão todos os salvos, olha só, aqui vivem só quem é de Jesus, protegidos das maldades do mundo lá fora. Cada um de nós fomos salvos para ser sal e luz, e isso é no meio desse mundo, não é sal e luz aqui guardado só para a gente, é vivendo lá fora. Isso nos leva à responsabilidade de fazer a diferença nesse lugar em que o próprio Deus nos colocou. Deus podia fazer você nascer em qualquer época da humanidade,
mas fomos salvos para dar e ser a resposta que o nosso mundo precisa hoje. Deus podia te botar em qualquer lugar, Ele botou aqui, para aqui você servir com a sua vida. Deus podia pegar, olhar para Marechal de 2025 e falar assim, quer saber? Vou mandar Moisés. Moisés, ele abre, nem tem mar em Marechal, mas ele abre, sei lá, qualquer valão desse aí, atravessa, Moisés vai pregar, Moisés é animado, ou ele podia mandar Elias, porque, meus irmãos, com o que aconteceu na minha rua, 5 horas da manhã, com essa coisa aí do santo, podia orar ali pedindo uma bola de fogo, olha só, mas ele não escolheu nenhum deles, para hoje, para aqui, para Marechal 2025, ele escolheu Marcelo, ele escolheu Carlos Eduardo, escolheu Luciano, escolheu Felipe, Paulo, ele escolheu cada um de nós para sermos e para vivermos os desafios do nosso tempo para a glória de Deus. E Ele mesmo, meu irmão, minha irmã, segue nos sustentando, Ele mesmo segue nos capacitando para as missões que estão diante de nós. Perceba como o evangelista Mateus descreve essa ação de Deus em nós. Mateus 28, do 18 ao 20, diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Texto não só conhecido, mas chamado como a grande comissão. E não é só Mateus que relata isso, Lucas também descreve com poder e instrução deixada para nós, igreja de Jesus Cristo, quando ele fala lá em Atos capítulo 1, versículo 8, um texto que meu pai canta uma música desde que eu era criancinha, que diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Ou seja, o próprio Deus, Ele planejou cada detalhe dessa ação, e Ele nos envia. Então é esse mesmo poder extraordinário do céu, que hoje de maneira gloriosa vem ao nosso encontro, nos impelindo a compartilhar a palavra, nos levando a viver o Evangelho, nos levando a viver cada momento da nossa vida, cada momento desse amor celestial, não só com palavras, mas com ações e acima de tudo, meu irmão, minha irmã, compartilhando com as pessoas ao nosso redor, levando esperança para a vida delas, compartilhando amor no mundo frio, que não, as pessoas passam uma semana inteira, às vezes meses, sem dar um abraço em ninguém, e a gente já começou o nosso culto pelo menos com 5, então não adianta dizer que ama Jesus, se a sua vida segue uma vida miserável, se a sua vida segue uma vida sem compromisso com o Senhor, não adianta dizer que você ama Jesus, e não se preocupar com as pessoas que você supostamente ama, vendo que elas estão indo a passos largos para o inferno. Não adianta se justificar, não adianta fugir. Uma vez enxertado na videira, é condição obrigatória frutificar. E se talvez você ainda não viu os seus frutos, eu quero tentar te ajudar. Comece respondendo as seguintes perguntas: quem são os seus alvos missionários? Quem são as pessoas que você olha hoje e vê que não estão com compromisso com Deus, que você gostaria que tivesse compromisso? Segunda pergunta para você se fazer: quem está perto de você esperando uma palavra de vida? Irmãos, a gente tem coragem de parar do lado das pessoas e falar mal de presidente por horas. Qualquer fila que a gente entra, a pessoa vai falar mal, e aí pode escolher qual é o seu político de estimação, que ela vai ficar ali, ó, falando mal do político. E a gente não aproveita nenhuma oportunidade para falar de Jesus Cristo. Terceira pergunta para você se fazer: diante de como você vive, das escolhas que você faz, diante do que você acredita, quem tem poder para transformar corações?
Lembre-se, missão não é opcional, do tipo gostar de pizza ou não gostar de pizza, que inclusive comeremos muitas pizzas extraordinárias daqui a pouco. Missão não é opção, missão é comando, é ordem, é tipo, você recebeu a salvação, foi conectado à videira, agora vai lá e compartilha o que a videira fez por você. Onde quer que você for, do jeito que você conseguir compartilhar, seja um missionário celestial, disfarçado de ser humano normal. As pessoas vão olhar para você e vão falar, ué, mas tu é crente? Caramba, você vive como eu, você tem as mesmas dificuldades que eu, e aí você vai falar, a minha fé não está baseada nessas coisas, a minha fé está no amor que me encontrou. E quando a gente fala disso, né, de ser um missionário celestial, disfarçado de ser humano normal, é porque, na verdade, ao longo da história, a gente aprendeu a viver o contrário. Nós somos um bando de mundanos, com práticas mundanas, que não tem compromisso nenhum com Deus, mas que no domingo vai lá disfarçado de crente para dizer, aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor. Porque se você está ligado na videira, não tem outra opção, tem que frutificar. E se isso ainda não aconteceu, hoje o Senhor nos dá uma nova chance de fazer isso. Deixe o seu Santo Espírito fluir através de você, pois Ele é poderoso mais do que o suficiente para encher a sua vida com tudo que você precisa. E não só isso, irmãos, esse Espírito ele é tão poderoso que ele é capaz de transbordar através de você, fazendo mesmo quando você não percebe, agir com amor para com as pessoas. Mas, enquanto continuarmos tentando com as nossas próprias forças, ou ainda pior, né? Se a gente preferir seguir insistindo em se justificar, eu só não frutifico porque eu estou sem tempo, sabe? Por causa do trabalho, eu não frutifico porque eu estou muito cansado, sabe? Eu não frutifico porque, se a gente continuar nisso, nós acabaremos não só deixando de experimentar essa novidade de vida, como pode ser apenas que a nossa realidade é uma realidade como qualquer outro ramo, que nada tem a ver com a videira. Conhecemos a verdade, vimos a verdade com os nossos próprios olhos, mas seguimos rejeitando essa verdade. Nas palavras de Jesus, lá no Evangelho de Mateus capítulo 7, ele diz o seguinte, assim, meus filhos, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Versículo 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Versículo 23, então eu lhes direi claramente, eu nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Frutificar, meu irmão, minha irmã, não é uma opção, é um privilégio, é uma dádiva. Frutificar é uma obrigação. Como você tem frutificado, demonstra onde verdadeiramente está o seu coração. Então, a igreja de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, vamos frutificar? Está preparado para frutificar? Vamos de novo, vou dizer preparado para frutificar, você diz sim, tá bom? Só para... Está preparado para frutificar? Amém. Precisamos viver como homens e mulheres que são amados em um mundo que não conhece o amor. Precisamos viver como homens e mulheres frutíferos em um mundo que é egocêntrico, que é individualista. Precisamos viver como homens e mulheres que foram enviados com poder e autoridade do céu, com responsabilidade para espalhar a palavra de salvação. Essa é a minha identidade. Essa é a nossa identidade enquanto servos de Deus. Somos amados com um amor sacrificial, somos chamados a dar frutos que glorifiquem a Deus, somos enviados a espalhar esse amor, essa esperança, para que frutifique não só a minha vida, mas frutifique por todos os lugares por onde eu passar. O Cordeiro
ressuscitou. A cruz não foi o fim. Agora a nossa missão começa de verdade. Hoje Jesus Cristo te convida a sair da superficialidade dos seus relacionamentos, sair daquele amor de vitrine que você vai lá, dá like em todas as fotos da pessoa para mostrar que ama. Hoje o Senhor te chama para viver o amor, mas o amor da cruz. Sair daquela religiosidade estéril que não produz nada, ou pior, que produz, mas produz fruto de arrogância, fruto de egocentrismo, fruto de discussão, para de verdade dar frutos de maneira que permaneçam. Sair, meu irmão, minha irmã, da paralisia espiritual, para ser enviado em poder e amor do céu. Jesus Cristo já soprou sobre nós o Espírito Santo, Ele soprou sobre você. Agora é a hora de você viver isso de uma vez por todas. Vamos viver como discípulos amados, vamos viver como discípulos frutíferos, vamos viver como discípulos enviados ao mundo. Mas talvez, eu entendo, talvez você esteja ouvindo tudo isso sobre amor, sobre permanência, sobre frutos, sobre missão, e lá no fundo você continue sentindo que ainda não viveu nada disso, que você já ouviu sobre isso, mas ainda algo falta. Talvez você ainda não tenha conhecido de verdade esse amor de que alguém é capaz de entregar a vida por outro, simplesmente por amor. Talvez você ainda não entenda o que é frutificar de verdade, muito menos como compartilhar a vida, como compartilhar esperança com quem está ao seu redor. Nesse caso, eu tenho uma excelente notícia para você. Jesus Cristo continua trazendo novidade de vida aqui, agora, nesse momento sobre a sua história. Ele não espera que você junte forças para merecer viver na videira. Ele só espera que você olhe para isso aqui, ó. Que você olhe para a cruz. Essa cruz está vazia. Que você olhe e clame pelo poder que foi derramado em seu favor. Porque a cruz não está mais ocupada, porque a morte não venceu, porque o túmulo está vazio, e o Cristo ressurreto, meu irmão, minha irmã, Ele está aqui nesse momento, nesse lugar, é Ele quem conduz cada ato desse culto público, e Ele está pronto para revelar a glória de Deus diante dos seus olhos. Hoje é dia de nascer de novo, hoje é dia de deixar de ser um ramo seco, como foi até agora, e se tornar um ramo vivo, conectado à videira verdadeira. Hoje é dia de descobrir a vida, o amor, a missão que só Jesus pode dar. Convido você a fechar os seus olhos, para juntos falarmos com Deus. Ah, Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, nessa noite, Senhor, te agradecemos por Tua palavra viva, que nos chama não apenas a crer de longe, mas a permanecer profundamente conectados ao Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Teu amor não é superficial, o Teu amor não é passageiro, é um amor que se entrega, que se sacrifica, que nos transforma dia após dia, que não desiste de nós. Senhor, queremos viver o amor que nasce da cruz, que nasce da Tua ressurreição. Queremos ser ramos vivos, Senhor, enraizados no nosso, frutificando para a Tua glória. Queremos obedecer, queremos amar de verdade, queremos levar esperança, Senhor, para todo lugar que o Senhor nos levar. Mas também, Pai, nessa hora queremos clamar, queremos rogar por todos aqueles que ainda não experimentaram essa novidade de vida. Queremos rogar para aqueles que talvez ainda não conheçam a alegria de permanecer em Ti, que não conhecem o Teu poder, que não vivem pelo agir do Teu Espírito. Senhor, que hoje seja noite de renovo, seja momento de reconciliação de cada uma dessas pessoas com o Senhor, que seja a oportunidade de novo na cada coração aqui presente, olhe para a cruz vazia, mas veja a vitória do Cordeiro, e clame pelo Teu poder derramado sobre nós. Senhor, em nome de Jesus, rogamos, revela a Tua glória, Senhor, que o Cristo ressurreto seja visto nos nossos olhos, que a nossa vida seja um exemplo do que é frutificar no Senhor, e que a nossa igreja
Viva como uma comunidade de discípulos que sim, é compromissado com o Senhor, é conectada no Senhor, uma comunidade que ama, que preserva, persevera na missão, compartilha a esperança, que transforma a realidade para a glória de Deus no teu nome e expansão do reino, em nome de Senhor. Amém. Você pode substituir meu microfone, por favor? Convido você a fechar os seus olhos e ouvir e cantar a música que entoaremos agora, refletindo sobre o que foi ensinado, refletindo sobre o que foi ministrado, cultuando ao Senhor no momento, você e Deus.